Então, qual que é a ideia da tabela hash, né? Para que serve? Por que a gente estudou tabela hash? Qual a ideia? Qual a ideia de se usar tabela hash? Né? Vocês devem pensar assim, para que eu vou usar a tabela hash? Qual que é a ideia? Por que eu usaria tabela hash e não usaria ordenação? Né? Então, o que vocês já viram aqui nos vídeos anteriores que eu deixei de tabela hash e no material de apoio que eu pedi para vocês lerem também, a gente fala assim, né? Então, a ideia da tabela hash é armazenar um conjunto de dados baseados em chave e valor, né? Onde aqui a chave é o indexador dos nossos valores e valor é o conteúdo, né? Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode pensar bem bobinho sobre o que seria a chave e valor de alguma coisa muito parecida com o que a gente usa para usar a tabela hash, seria os dados telefônicos das pessoas, né? Então, imagine que vocês abrem lá o seu aplicativo de mensagens instantâneas favorito, né? É o WhatsApp ou Telegram. Então, quando você clica lá em contatos, ele começa a listar os seus contatos. Então, ele lista o quê? Você tem uma chave, que é o nome da pessoa, e o valor, que é o contato dela, que seria o número do telefone, ou o e-mail, ou o handle do aplicativo que você está utilizando, né? Então, daí você tem uma chave, que é o que você usa para indexar, que você vai buscar as pessoas, vai buscar o seu elemento, e o valor, que é o que representa alguma informação. Por exemplo, outro exemplo de uma tabela hash que a gente tem, que usa geralmente, são os dicionários, né? Então, no dicionário nós temos que as palavras-chave, né? A chave do nosso dicionário são as palavras, né? E o valor é a descrição da palavra, o significado dessa palavra que está armazenado no dicionário. Então, você quer saber o que significa bom. Aí você vai lá no dicionário, abre na letra B e você procura a segunda letra, que seria o O, aí depois o M, você vai achar lá bom, aí vai dar lá um significado. Bom é o contrário de mal. Né? Aí você vai procurar lá mal, vai lá na letra M, aí fala mal ao contrário de bom. Então, aí é uma brincadeira, né? Tem uma descrição melhor, o dicionário descreve bem melhor. E daí, com essa ideia da gente armazenar chave-valor, o que é importante a gente pensar na tabela hash é que os elementos indexados pelas chaves não estão necessariamente ordenados na estrutura. Então, ou seja, se a gente precisar pegar um conjunto de dados e depois imprimi-los de maneira ordenada, seguindo algum critério da chave, tabela hash não é o cara que você vai usar isso. A ideia da tabela hash é que você consiga, então a tabela hash, você deve conseguir buscar uma chave na tabela em tempo constante, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa os algoritmos de ordenação e busca binária, então, versus ordenação mais busca binária, o que você faz? Você vai gastar lá n log n para ordenar o seu elemento e depois você vai gastar mais log n para buscar o elemento que você está procurando, a chave que você está procurando. Então, isso vocês já aprenderam bastante, né? Então, a gente ordena, tem que usar um algoritmo de ordenação decente para a gente conseguir encontrar o elemento que a gente está buscando com a busca binária. A busca binária é super rápida, bem melhor do que usar busca sequencial. Agora, com a tabela hash, a ideia é que a inserção custe O de 1. O de 1 não quer dizer que ela é sempre não é de graça, mas é que ela tem uma quantidade de operações, um chão de operações específico para a gente conseguir fazer a inserção, ou seja, em tempo constante. Eu sei que se minha operação de inserção demora 10 operações, vai demorar sempre 10 operações. E a busca custa O de 1. Né? Então, ou seja, se eu precisar fazer busca em uma quantidade de elementos gigantescas,
a tabela hash ela é boa também para mim, né? Então, se a gente vai inserir os elementos, algum conjunto de vezes, e depois você quer fazer a busca, e você não precisa olhar a ordem que esses elementos estão armazenados, qual que é a ordem das chaves, ou descobrir quem que veio antes, quem que veio depois, a tabela hash começa a ficar interessante. Só que a gente sabe o quê? Se eu dobro a quantidade de elementos na minha tabela hash, se eu dobro a quantidade de elementos, eu vou dobrar a minha quantidade de operações. Por quê? Porque depois que a gente insere os elementos conforme a gente vai inserindo, então a gente depende aqui de um vetor esparso de elementos. Então, quanto mais cheio o meu vetor está, mais lenta a minha tabela hash vai funcionar. Então, quer dizer que a gente quer que o nosso vetor tenha sempre uma quantidade maior de elementos, no caso genérico, para a gente implementar, né? Para a gente resolver, para a gente fazer as nossas buscas. Aí vocês viram lá que sempre que a gente vai fazer inserção, né? Como é que a gente faz a inserção? Então, como é a inserção da tabela hash? Então, você precisa codificar a chave em um índice do vetor da tabela hash. Então, a gente precisa fazer essa codificação. E como que a gente faz a modificação? Aí a gente usa várias estratégias para codificar, né? Acho que nos vídeos que vocês receberam já passaram, né? Então, você vai criar uma tabela com K elementos e você pode fazer uma álgebra modular lá para você decidir se a sua chave for em números, né? Agora, se a sua chave for nome de pessoa, aí você vai ter que codificar, vai ter que transformar aquela string do nome das pessoas, em um índice do seu vetor. Então, eu mostro lá uma estratégia que a gente usa o nosso hash universal lá, que converte qualquer string para um índice do vetor. Custa um pouco mais caro converter uma string em um índice, porque a gente vai ter que iterar entre todos os caracteres da nossa string, mas tudo bem, a gente vai ter que fazer isso, né? Então a gente usa como estratégias. E quando acontecem colisões, a gente tem outras estratégias para resolver as colisões. O que são as estratégias, né? A gente pode usar uma lista encadeada nos índices que colidem, né? Então você pode pensar que a nossa tabela hash, ela vira aqui um vetor que vai de 0 a k, né? K elementos. E quando os índices colidem, a gente tem aqui uma lista encadeada, né? Se você pensar na lista telefônica, acontece isso, né? Imagina que a gente tem lá o Bruno, a Bruna e, sei lá, o Breno, né? Então, seriam pessoas que poderiam, por exemplo, encaixar aqui, poderiam causar colisão, né? Só brincando aqui. Então, quando causa colisão, eu estou buscando o nome de uma pessoa, aí você vai ter que olhar todo mundo que está nessa lista encadeada para resolver. Que é mais ou menos o que acontece quando você usa o dicionário, né? Não sei se o pessoal aqui, ou se vocês são muito novinhos para usarem dicionários manuais, acho que usa ainda, né? Tem alguns aqui em casa, inclusive. Então a ideia é que você abre lá a letra B, você cai na letra B, aí agora, a letra B você tem a seção das letras B, tá todo mundo começa com a letra B. Aí você tem que procurar, qual que é a próxima letra? Se é um O, aí você vai correr lá para o fim das letras B, achou o O, aí você começa a olhar todo mundo. B-O, B-O-A, B-O-B, aí você acha lá a palavra que você está procurando com B-O, né? E aí acaba funcionando. Outra estratégia de você fazer a colisão é você armazenar 0K. Você vai armazenar os elementos sempre nos índices adjacentes, né? Então ficaria lá o Bruno, deixa eu ver aqui, o Bruno, a Bruna e o Breno, né? Então essa estratégia aqui, ela também possui uma desvantagem, que quanto mais colisões acontecerem, mais cheia a nossa tabela ela vai ficando, e a gente tem que começar a crescer ela. E crescer é uma coisa que custa muito caro para a gente resolver também, né? Mas tudo bem, a gente já tem as estratégias na mão aí. E daí a gente pensa, mas professor, tá bom, além de chave e valor, que tipo de problema a gente pode resolver e que é bem prático? Então, com tabelas hash, podemos resolver problemas de contagem, né?
Então, imagine que eu tenho um conjunto de elementos, que são, por exemplo, um conjunto de números, e eu preciso saber quantas vezes eles acontecem na entrada. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Você pode pensar, então vamos dizer aqui que é dado um conjunto de números. Então, a gente tem aqui um conjunto de números inteiros, vamos dizer aqui, inteiros, pela entrada padrão. E deve-se dizer quantas ocorrências de cada número existe. Né? Quantas ocorrências de cada número existe? Então, por exemplo, imagine que a gente tem uma entrada que é 2, 10, 2, 10, 11, 10, 2, 2, 5, 10, 8. Então, imagine que a gente tem aqui uma entrada que possui números. Então, entrada com K inteiros, onde cada KI é maior ou igual a 0 e menor que 20. Aí a gente quer saber quantas ocorrências de cada KI existem. Então, como é que você poderia fazer para armazenar esse carinha aqui? Se a gente sabe que eu tenho K inteiros, então a gente cria um vetor de K inteiros. Então, a gente tem ali um vetor de K inteiros, e a nossa tabela está lá indexada entre todo mundo, até lá, né? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, deu 11 certinho. Então, o que você faz inicialmente, se a gente sabe que começa sem nenhuma ocorrência, a gente já começa marcando 0 em todo mundo aqui. Então, 0, 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 0. E agora, o que a gente faz? A gente começa a ler os nossos números, né? Então, a gente leu aqui o 2. O 2 aconteceu. Então, lá no índice 2, o hash do número 2 vai ser o índice 2. Então, a gente soma 1 no índice 2. No índice 10, a gente soma 1 no índice 10. No índice 2, soma mais 1 de novo, então 2. Aí depois soma mais 1 no 10, fica 2. Soma mais 1 no 11, apaguei ali, né? Aí soma mais 1 no 10, soma mais 1 no 2, soma mais 1 no 2, aí soma 1 no 5, soma 1 no 10 e soma 1 no 8. Né? Então agora o que a gente tem aqui? A gente tem, dentro da nossa tabela hash, a contagem de quantas vezes ocorre cada elemento da entrada padrão, né? E aí agora a gente pode perguntar qual que é o cara que ocorre mais vezes, né? Então a gente vê aqui que tem um empate entre o 2 e o 10, né? Então, cada um deles aconteceram 4 vezes. O Rafael ali falou, por que você está somando 1? Eu estou somando 1 porque eu quero saber quantas vezes aconteceu cada número da entrada, na entrada, né, Rafael? Então, se o 2 aparece uma vez aqui, eu somo 1 no índice 2 para dizer, ó, o 2 aconteceu uma vez. Agora que é o 10, apareceu uma vez. O 2, opa, é a segunda vez. Se é a segunda vez, eu só somo 1. Eu tenho lá quantas vezes aconteceu o número 2. Então, eu tenho aqui certeza de quantas vezes aconteceram cada uma dessas entradas aqui, né? E a gente tem certeza pela contagem que a gente fez corretamente. Então, a gente pode fazer a pergunta, qual que é o cara que ocorre mais vezes? Você pode percorrer todo mundo aqui e ver quem que ocorre mais vezes, tá? Aí, no encadeamento, dependemos de lista encadeada. Então, se a gente depende de lista encadeada, quer dizer o quê? Vamos alocar mais elementos. Se a gente aloca mais elementos, então quer dizer o quê? Cada elemento fica em um nó separado e possivelmente distante na memória. Então a gente pode ter pode acontecer alguns problemas de desempenho quando não aproveitamos localidade para o cache do processador. Então a gente tem esse problema. Mas por outro lado, a gente tem a vantagem que se eu preciso remover elementos, é muito mais fácil remover elementos do que usar endereçamento aberto e ainda ter que colocar, ter que puxar os elementos da tabela, né, e recalcular. Então, assim,
você vai ter que pensar qual que é a vantagem. Se você sabe que sua tabela nunca vai remover ninguém, vai sempre adicionar, então talvez o endereçamento funcione o endereçamento aberto funcione um pouco melhor do que o encadeamento. Mas às vezes o encadeamento vai funcionar um pouco melhor, né? Então veja só, quando a gente vai usar quando a gente usa grafos, aí com os grafos a gente usa uma espécie de uma tabela hash com encadeamento, né? Então, ou seja, a gente vai ter uma lista encadeada armazenando ali. E às vezes é bom, às vezes não é tão bom, às vezes a gente usa uma matriz mesmo, né? Então, assim, você tem que pensar qual é o tipo de problema que você está resolvendo e qual é o jeito mais fácil que você acha de resolver esse problema, tá? Então, se você acha, assim, na maioria das vezes, se você acha que essa busca ela é melhor para resolver colisão assim do que com encadeamento, opa, você vai pelo encadeamento. Aí a gente tem uma outra estrutura, que é o que eu vou deixar para vocês assistirem, acho que para quarta-feira, e hoje você já pode assistir hoje também, que é o double hash. Então, uma coisa que a gente pode fazer é usar 2 níveis de hash. Então, o que acontece? Você faz um hash, houve colisão, aí você usa uma estratégia de hash também para aplicar de novo e incrementando uma nova posição. Então, é uma espécie de endereçamento aberto, só que com saltos mais específicos, para a gente não ter que olhar exatamente um ao lado do outro. Então, tem uma estratégia um pouco maior. Tem até um exercício legal que eu vou colocar na lista, na quarta lista, que resolve esse problema. Mas sim, então, o problema, Marcos, é que você tem que descobrir qual que é o melhor tipo de solução para o problema que você está resolvendo, tá? Até mais. Tchau, tchau.